Olhe bem para esta moeda. Ela é pesada, é feita de prata de alta pureza e circulou no Brasil no início do século XIX. Para qualquer pessoa comum em 1816, isso aqui era uma pequena fortuna. Um patacão de R$ 960, com letra monetária da Casa da Moeda da Bahia. Mas tem um detalhe. Ela é totalmente falsa. Mas calma, não desliga o vídeo achando que é uma falsificação chinesa barata feita ontem para enganar turista. Esta moeda foi falsificada há mais de 200 anos, na mesma época em que as verdadeiras estavam circulando. No mundo da numismática, isso é o que chamamos de falsa de época. E no Brasil do século XIX, existiu uma verdadeira indústria dessas moedas fantasma. Por que alguém gastaria prata de verdade para fazer uma moeda falsa? Quem estava por trás disso? É o que você vai descobrir agora. Para entender essa história, precisamos voltar no tempo. No começo dos anos 1800, o Brasil sofria com a falta crônica de moedas. Para resolver isso de forma rápida, a coroa portuguesa teve uma ideia genial e um tanto preguiçosa. Eles pegavam os pesos pesados espanhóis, os famosos reales de 8, vindos das colônias vizinhas como Potosí e Lima e, em vez de derreter tudo, simplesmente aplicavam o cunho de R$ 960 por cima. Isso é o que chamamos de recunho. As casas da moeda do Brasil trabalharam dia e noite fazendo isso. Só que o patacão virou a moeda mais importante do comércio. E onde tem muito dinheiro circulando e pressa na produção, os falsificadores encontram uma oportunidade de ouro. Ou melhor, de prata. Aqui vem o grande nó na cabeça de muita gente. Se a moeda era falsa, ela era feita de chumbo ou latão. Algumas sim, as mais baratas. Mas as falsas de época mais fascinantes da Bahia eram feitas de prata de qualidade razoável, às vezes quase a mesma pureza da moeda oficial. Mas se o falsificador gastava prata, onde estava o lucro dele? O segredo estava na matemática e na malandragem. O falsificador fazia duas coisas. Primeiro, ele diminuía sutilmente o peso da moeda. Se o patacão oficial pesava cerca de 27 gramas, a falsa de época bem feita pesava 24 ou 25 gramas. O cidadão comum no mercado não andava com uma balança de precisão no bolso. Segundo, eles misturavam um pouco mais de cobre na liga. Visualmente parecia prata pura, mas o valor real do metal ali dentro era menor do que o valor de face de R$ 960. Multiplique esse pequeno lucro por milhares de moedas e pronto, você tem um negócio criminoso extremamente lucrativo. E como elas eram feitas? Geralmente em oficinas clandestinas no recôncavo baiano ou nos porões de qualquer cidade, usando matrizes gravadas à mão. Como os abridores de cunho clandestinos não eram artistas oficiais da corte, eles cometiam erros. Letras invertidas, a coroa portuguesa ligeiramente torta, ou os detalhes dos castelos e leões do escudo espanhol que sumiam no design. Para os especialistas hoje, esses erros são as digitais do crime. Naquela época, se você fosse pego com uma moeda dessas, a punição era severa, degredo para a África ou até a forca, dependendo do período. O governo tentava recolher e derreter todas as falsas que encontrava. E é justamente por isso que, ironicamente, as falsas de época legítima se tornaram raras. Hoje, no colecionismo, uma moeda falsa de época não é vista como lixo. Pelo contrário, ela é vista como um documento histórico. Ela prova a audácia dos falsificadores locais, a crise econômica da época e a incapacidade do governo de controlar a própria moeda. Dependendo do estado de conservação e de quão bizarra ou bem feita for a falsificação, uma falsa de época pode valer tanto, ou às vezes até mais do que um patacão verdadeiro comum. A numismática tem dessas ironias. O crime de 200 anos atrás virou uma relíquia perfeitamente colecionável e desejada nos dias de hoje. Da próxima vez que você vir um patacão de R$ 960 da Bahia, não olhe só para a beleza dele. Olhe os detalhes, o peso e as letras. Você pode estar diante de uma peça oficial da história do Brasil. Ou de um fantasma de prata que enganou muita gente no passado. E você? Já conhecia as falsas de época ou achava que toda moeda falsa antiga era descartável? Deixe aqui nos comentários. Se curtiu esse mergulho na história secreta do nosso dinheiro, esmaga o botão de gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos mistérios. Até a próxima!